Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. Os funcionários perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos à segunda-feira da 4ª semana da Quaresma. Hoje nós iremos iniciar nossa reflexão com um versículo do Salmo que ele basicamente poderia ter sido até escrito pelo próprio homem que foi pedir a cura do seu filho. Veja: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Veja como é interessante. Muitas vezes nós recorremos a Deus para pedir por algo, para pedir um auxílio, e às vezes a gente não se acha digno e pede que um amigo nosso vá até o encontro de Jesus, ou muitas vezes recorremos aos santos. Hoje aqui na Basílica podemos aqui algumas vezes recorrer a nosso querido Pai Seráfico São Francisco, para que ele interceda a Deus por uma prece, por uma graça que nós necessitamos alcançar. Então nós sempre estamos em busca de algo ou de alguém para nos ajudar. Mas veja como é interessante que às vezes nós precisamos de sinais visíveis e claros. Hoje, mais uma vez, Nosso Senhor vem nos dizer que não é de sinais estrondosos, magníficos, de sinais assim de muita zoada, muito barulho, que a graça dele acontece. Às vezes está acontecendo e nós nem percebemos. Por quê? Porque não confiamos na palavra do Senhor, até mesmo quando Ele mesmo fala. Veja, aqui no livro de João, nós nunca vamos ouvir a palavra milagre. Sim, Frei, mas ele não fez vários milagres. Mas para João, a palavra milagre não quer dizer tudo o que acontece naquela ação de Jesus. Porque milagre é alguém estar doente e ficar bom. É alguém querer algo da parte de Deus e alcançar. Pronto. João usa muito a palavra sinal. O que é um sinal? É um luzeiro, é uma seta, é uma placa que mostra para algo muito mais importante ou para algo maior. Por que eu digo isso? Quando Nosso Senhor encontra o paralítico e Ele cura o paralítico, todo mundo fala assim: Frei, então é o evangelho da cura do paralítico. Não, a cura do paralítico foi só o sinal
da cura maior que Deus fez através do seu Filho Jesus. Porque quando o paralítico vem, ele tem fé de que Deus vai curá-lo. Ele sabe que Deus vai curá-lo através de Jesus. Os amigos que levam o paralítico até Nosso Senhor sabem que Nosso Senhor pode curá-lo. Então eles não precisam de cura. Quem precisa de cura são os fariseus, sacerdotes, doutores da lei. Por quê? Porque estão na sua frente, vendo Jesus, o Filho de Deus, mas não acreditam em Deus, como deveria se acreditar. São homens que são devotos do templo. Acho que acorda e dorme dentro do templo, mas não conhecia corretamente aquilo que era a santa palavra de Deus. Então, quando Nosso Senhor cura o paralítico, todo mundo ao redor recebe a cura. Todo mundo ao redor é curado. Alguns de enfermidades, outros de falta de fé, outra de uma falsa fé, outros de hipocrisia. Veja uma coisa. Por isso que eu vou martelar tudo antes de chegar no evangelho propriamente dito de hoje. Veja uma coisa. Você pede um milagre a Deus. Você pede um milagre através da intercessão de Maria, ou da intercessão de Francisco, ou da intercessão do santo que você tem devoção. E você, depois de muita oração, muitos tempos ali aguardando e esperando em Deus, você alcança essa graça. Você vai ver que todo mundo ao redor vai mudar. Vai ter uma vida mais leve, vai ter uma vida mais confiante. Você começa a contar o seu testemunho de cura, de milagre alcançado, e as pessoas ao redor vão começar a olhar diferente para Deus. Não mais com aquela fé de brincadeira, mas com uma fé nutrida pelo testemunho de alguém que pediu e com a fé alcançou. Então todo mundo ao seu redor acaba sendo curado. Eu sempre uso essa imagem. A cura é justamente quando, o sinal ele dizendo, é quando você pega uma pedra e joga numa bacia com água, bem no centro. Depois daquela pedra que afunda, uma marola vai acontecendo do centro até as beiradas da bacia. Quem nunca fez pode até fazer. Você vai entender o que é o sinal no lugar do milagre. O centro é aquele que recebeu a cura visível. Aquela marola vai alcançando as pessoas que precisavam de cura, mas que não sabiam que precisavam de cura. Frei, mas tantos doentes que foram curados, mas eles sabiam que precisavam. Quem muito acha que não precisa de cura é justamente aqueles que se acham santos, perfeitos, intocáveis, divinos. É aqueles que chegam assim, na confissão eu escuto muito isso. Frei, eu não erro, graças a Deus não faço nada de errado, não tenho nenhum pecado. Eu quase me ajoelho e digo, oh Deus, me visitando. Entende? Esses não precisam de cura. Por quê? Porque não enxergam que precisa de cura. Uma pessoa que se acha perfeita, acabada, a mais santa dos santos, já tem um pecado e nem fala. Qual? Orgulho. E nem isso ela se toca, que é um pecado que precisa ser curado. Por isso que eu digo, recebe a cura visivelmente aqueles que se mostram que precisam da cura. Mas aquele que se acha o santo, acaba recebendo a cura através daquele que pediu ao Senhor. Por isso que eu digo, sinal fala muito mais do que a palavra milagre. Para o coxo, para o cego, para o doente, é um milagre, porque ele recebeu. Mas o que acontece ao redor dele só se explica com a palavra sinal. Por isso que hoje acontece o segundo sinal para São João. São João diz, aconteceu em Judeia, logo quando Jesus voltou da Judeia para a Galileia, o segundo sinal. Por quê? O primeiro foi nas bodas de Caná. Que milagre foi esse? Havia uma festa de casamento, e nessa festa o vinho resolveu acabar. E aí muitos vão falar assim, se Jesus bebia, por que eu não bebo? Aí é pegar literalmente um versículo e usar para justificar seus erros. Não faça isso, pelo amor de Deus.
Você que é um cristão católico, você sabe que nossa fé não é feita de pedaços da Escritura, mas é feita também da Escritura por completo, não de pedaços. Então o que acontece? Nossa Senhora percebe que o vinho veio a faltar. Aí diz assim, meu Deus, tanta coisa para Nossa Senhora se preocupar, ela vai se preocupar com o vinho acabando? Entende? A gente pode até se perguntar assim, mas se a gente compreender que para o judeu o vinho significa alegria, então quer dizer que naquela festa de casamento, o casal estava tendo a sua alegria diminuída, rebaixada, afetada, ao ponto do casal começar a se entristecer. Imagina, você planejar toda uma festa para celebrar seu casamento, e para eles a festa não é de um dia, é de vários dias. Você planeja aquela festa e na hora da sua festa alguma coisa começar a dar errado. A gente fica frustrado, fica triste, se decepciona porque planejou tudo e tudo está começando a dar errado. E isso estava acontecendo na vida do casal. Algo estava afetando o amor do casal, a alegria do casal. E Maria, como uma mãe muito atenta, olhou e disse, filho, o casal está precisando de você. Aí ele fala, mas mulher, não está na minha hora. Quando nós chamamos a mãe de mulher, não está diminuindo não, que a palavra mulher não é ofensa. Ele está exaltando Maria, chamando ela de a mulher. Então é por isso que eu digo, não é milagre, é sinal. Até a gente cura também nessa história. Por quê? Porque ele chama mulher, é para exaltá-la. No meio de tantos ela diz, mulher, não chegou a minha hora. Só que aqui é que acontece, quem já viu filho negar pedido de mãe? Né? Quem já negou pedido de mãe, viu que não deu muito certo. Filho que não escutou conselho de mãe, também não deu muito certo. Não é isso? Por isso que até Jesus foi obediente à sua mãe. Porque ele poderia dizer, mulher, quer mandar em mim? Logo eu, o Senhor disso tudo, o que criou isso tudo, o que vai salvar isso tudo, você quer mandar em mim? Mas ele, como um bom filho, o que é que ele faz? Baixa a cabecinha dele, para obedecer a mãe. Na mesma hora ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. Ele nem respondeu, nem que sim, nem que não. Ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela sabia que ele seria obediente a ela. Porque ele é filho. Ele não é só Deus, ele é filho. Não só filho de Deus, mas filho de Maria e de José também. Ele era obediente. E se Jesus é obediente, por que a gente não é obediente aos nossos pais? Quem é a gente? Como diz uma frase de hoje em dia, quem é a gente na fila do pão para não ser obediente aos nossos pais? Perto de Jesus. Entende? Se até ele foi obediente, que eu não sou. E aí acontece aquela restituição da alegria para o casal. A gente fala assim, pronto, então Jesus é a favor de bebedeiras. Corrigindo mais uma vez, quando se fala de vinho na Sagrada Escritura, se fala de alegria. Então Nosso Senhor restitui plenamente a alegria de volta ao casal. Hoje nós encontramos quem? Justamente um homem que vai até o encontro de Jesus, porque já tinha ouvido sobre este milagre que tinha acontecido e outros milagres que já tinham acontecido. Aí veja como eu disse, é uma coisa que se expande. Então a graça do milagre de bodas de Caná chegou em uma outra família que precisa da cura de uma doença. Com certeza esse pai falou assim, se esse homem transforma água em vinho, a tristeza em alegria, transforma um aleijado, um cego em uma pessoa sadia, imagina meu filho. Veja, por isso eu digo, é um sinal. A pedrinha no centro se expandiu. Veja onde chegou, em um pai que não tinha mais nenhuma saída para a doença de seu filho. E Jesus nem precisou chegar lá no filho, só pela fé que o pai tinha, o filho foi curado. Entende? Então a gente não precisa fazer muito alarde não com Deus. A gente não precisa enfeitar muito as palavras não. Senhor, tu que quisestes me curar-me, não faço não, pelo amor de Deus, não faço não. Não vai enfeitar a palavra não. Não vai usar a palavra que você não usa no dia a dia não. Veja
como foi que este pai chegou. Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele enfeitou as palavras? Não. Ele fez um arrodeio para chegar no que ele queria? Não. Não. Ele chegou até Jesus e disse: desce, Senhor, antes que meu filho morra. E não é a descer de um cavalo, não. É a descer toda a montanha para encontrar esta cidade. Para você ver, era longe. Era longe onde estava esse menino. E o pai foi lá desesperado ao encontro de Jesus, porque sabe que Jesus era a cura. E ele não ficou arrodeando para dizer. Ele chegou: Senhor, desce antes que meu filho morra. E nosso Senhor disse: volte para casa que seu filho está curado. Nosso Senhor foi lá? Não. Colocou a mão? Não. Fez um negócio, usou adentro, uma magia, uma coisa? Não. Não. Nosso Senhor recebeu aquele testemunho de fé daquele pai que só tinha Jesus como saída e disse: volte, o teu filho está vivo, está curado. E nem precisou o pai chegar em casa, os servos, com a alegria que estavam, correu até chegar o pai para dizer: seu filho está vivo. E veja, a cura aconteceu na mesma hora. Jesus falou: volte para casa que seu filho está vivo. Aí eu pergunto: como é que está a nossa conversa com Jesus? É uma conversa de ficar inventando palavras? É uma conversa que está ficando arrodeando? Oi, Senhor, eu vim de tão longe, sabe? É lá naquela cidade lá, no interior de Alagoas, longe como um quê? Você sabe, né? Lá é quente, lá tem um rio, lá tem a praia. Aí o Senhor sabe, né? Não. Eu tenho que chegar para ele e dizer: Senhor, eu vim aqui em busca disto aqui para minha família. Eu sei que só o Senhor é quem pode me ajudar. Senhor, a minha vizinha, eu nem gosto dela, nem falo com ela, mas está doente lá. Eu vim aqui te pedir, Senhor, visita ela lá. Entende? Fale com Jesus do jeito que você conversa no dia a dia. Não vai inventar palavra não. Não vai rodear não. Faça não, pelo amor de Deus. É perder tempo. Chega até Jesus, que é a única solução na nossa vida. É a última palavra para qualquer tipo de coisa. Chegue para Ele e diga: Senhor, eu estou precisando disso na minha família. Diga para Ele quem você reconhece que Ele é. Senhor, eu sei que o Senhor é a cura. Eu sei que o Senhor é a restituição da alegria. Eu sei que o Senhor é a salvação da minha vida. E eu vim aqui te pedir, Senhor, por isso, isso e isso. Não arrudei não. Não arrudei não. Nosso Senhor não é político não, que a gente precisa ficar bajulando. Oh, eu conheço o Senhor, conheço seu pai de não sei quando, conheço sua mãe, conheço sua história. Aí depois que pedir, não, peça a Ele diretamente. Chega para o Senhor: Senhor, eu vim aqui nesta igreja te pedir a cura de tal pessoa, a minha cura. Faz, Senhor, assim como o Senhor fez nas bodas de Caná. Faça assim como o Senhor fez em tantos lugares. Não cura só a mim não, Senhor. Me usa como um motivo ou sinal da graça acontecer na vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Senhor, me torna somente aonde a graça vai acontecer, para que outros também recebam esta graça. Por isso que eu digo: não arrodeie, porque quando a graça de Deus chega, ela não arrodeia, ela vem direto. Ela vem direto. Quando nosso Senhor quer dar uma mensagem a gente, Ele não arrodeia, Ele vai direto. E por que eu devo ficar arrodeando? Como se nosso Senhor não conhecesse a peça que eu sou. Para que eu ficar rodeando? Para enganar Ele? Oi, Senhor, eu rezo o texto todo dia, eu faço isso, faço aquilo. É como se eu estivesse barganhando com Deus. Olha, Deus, eu já rezei 30 textos, então acho que eu tenho dignidade de pedir um milagre. Não faço não. Olha como é que esse pai fez. Senhor, desce e salva meu filho. Só isso. Só isso. Ele foi direto, curto e grosso. Se apresentou diante de Deus, professou a sua fé. Porque só se chama naquela época de Senhor a Deus. Nem os sacerdotes são chamados de Senhor. Quando o pai olha para Jesus e fala Senhor, é porque ele confirma pela sua fé de que Ele é o Senhor Deus. Salva meu filho. E quando ele vê o milagre acontecendo no seu filho, aí o milagre, o sinal acontece. Toda a família assume a fé em Deus, assume a fé em Cristo. Veja, o filho
foi só o centro, o milagre. O sinal aconteceu em toda a família. Todo mundo assumiu a fé em Deus. Por quê? Talvez eram pessoas que não tinham fé, mas por aquele milagre que se expandiu em sinais, fez com que a família recuperasse a fé e assumisse a fé em Jesus Cristo. Então o milagre, quando acontece, não acontece à toa na vida de ninguém, inclusive na vida daquela pessoa que eu julgo que não merece o sinal, que não merece aquele milagre. Mais uma vez eu digo e repito e vou sempre repetir: Deus age aonde Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer e em quem Ele quiser. E dali o sinal acontece. Agora a gente tem que estar atento para receber também essa graça que vem ao nosso encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.